Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vez, todos cantando o salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos esta liturgia solene do martírio de São Pedro e São Paulo. Esta liturgia, ela é propriamente do dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, o acordo que a Santa Sé tem com a CNBB, essas liturgias que são solenes, elas podem ser transferidas para o domingo mais próximo, ou antes ou depois do dia, dependendo da distância. Então hoje nós estamos celebrando já esta solenidade que é amanhã, o dia de São Pedro e São Paulo. Todas as outras comunidades cristãs celebram esse dia no dia 29 de junho, e nós já estamos celebrando em caráter de solenidade. E eu gostaria de partilhar com vocês um pouco das leituras que hoje, nesse dia 28, traz para nós a liturgia da missa do dia. Acho que no jornalzinho que vocês têm, tem duas liturgias, tem a de ontem e a de hoje, né? Então, nós pegamos a liturgia do dia. Ontem era um preceito e hoje é outro preceito, tá bom? Então vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Esse texto da leitura é necessário a gente contextualizar um pouco para podermos entender o que a leitura transmitiu para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que a missão dos apóstolos, os discípulos de Cristo, já tinham formado algumas comunidades que já estavam seguras na fé, edificadas na caminhada. Já haviam comunidades bastante fervorosas dentro de Jerusalém e aos redores, por onde os discípulos já estavam anunciando o Evangelho. Aqui é logo após tempo depois do episódio de Pentecostes. Depois de Pentecostes, os apóstolos saíram pregando, voltaram cada um para as suas terras e formaram comunidades. Pequenas comunidades que eram catequizadas, que eram orientadas na fé, que conheciam o caminho. Antes de nós sermos chamados de cristãos, a igreja era chamada o caminho. Todos que entravam no caminho eram aqueles que queriam conhecer melhor a figura
de Jesus como Messias. A maioria das comunidades e o início do cristianismo, ele nasce do povo que recebe a fé, mas que já tinha uma tradição de conhecimento de Deus, porque eram judeus, muitos eram judeus. Muitos cristãos, e de modo muito especial, as comunidades que Pedro catequizou eram comunidades judaicas. Eram comunidades que já conheciam a fé, era um povo que talvez não tivesse tanta prática judaica, mas já tinha conhecimento, sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó, sabia da história do povo que passaram pelo deserto, sabiam das promessas messiânicas que os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel e os outros profetas anunciaram, falaram do Cristo. Havia uma certa segurança no início da catequese apostólica. E a primeira leitura hoje traz uma citação muito interessante, que a pregação dos apóstolos começou a incomodar novamente as autoridades judaicas. Eles já tinham matado Jesus há um tempo atrás e agora estavam realmente preocupados porque muitos estavam abandonando a cultura judaica. Muitos estavam aderindo a essa nova realidade de vida que eles denominavam como uma seita. Então, os apóstolos, ao saírem pregando, e entre os apóstolos havia aquele que era mais incisivo, e nós podemos usar a palavra corajoso, que era o apóstolo Tiago. Ele afronta as autoridades romanas e de modo muito especial as autoridades judaicas, e por causa do seu afronto ele é o primeiro a morrer. Então Herodes manda matar Tiago, e isso agrada demais aos judeus, porque os judeus se sentem ameaçados com o nascimento da nova seita, na linguagem deles, da nova religião que está crescendo. Então, ao mandar matar Tiago, por ser o mais corajoso e entusiasmado com o evangelho, então viu que os judeus, de modo muito especial, a casta rabínica, sacerdotal, como os levitas, como também os sumos sacerdotes e os anciãos do povo judeu ficaram satisfeitos. Então ele manda prender também o líder da comunidade. O líder de todo esse povo é o Pedro. Pedro, por ter sido o escolhido para colocar à frente de todos, então mandaram matar Tiago, irmão de João, e então prenderam Pedro. Aqui entra a importância da comunidade que conheceu o caminho, que conheceu a Cristo, que conheceu o Senhor. Quando a comunidade conhece Jesus, quando a comunidade sabe quem é Jesus, sabe a quem está servindo, então tem convicção da sua fé. Herodes mandou prender então a Pedro, e Pedro preso, a comunidade se tornou o quê? Mais unida. Quando as autoridades mandam prender a Pedro, a igreja não se acaba, ela não se desfacela. Ela é o contrário do mundo. Quando se passa pela dificuldade, mais fortalecida deve ficar a nossa fé. Quando a gente passa por um problema ou por uma situação difícil e a gente perde a fé, é sinal de que esta fé não é alicerçada. E nós entendemos aqui na leitura que quando o Herodes mandou prender a Pedro, a comunidade ficou mais fervorosa, passou a viver mais em oração, passou a praticar mais o jejum, passou a praticar mais a unidade, passaram a rezar pelo líder que estava preso. Veja que interessante, parece que é contra tudo aquilo que o mundo hoje oferece. Porque, por exemplo, quando um líder de uma sociedade, uma autoridade civil, ele é preso ou ele é tirado do meio da liderança,
a comunidade festeja e tem outras divisões, aparecem outras lideranças, aparecem outras pessoas para surgir com propostas e ideias, não tem essa mesma identidade cristã que a igreja tinha. Com a retirada de Pedro, a igreja não se dispersa, ela se une. Com Pedro preso, a igreja passa a viver mais intensamente a oração, porque o propósito dela não é o mundo. O propósito dela é estar no mundo, mas nos resguardar para a vida eterna. E Pedro preso, a igreja passa a orar. Todo mundo de joelho, diz a leitura, que oravam intensamente, que viviam intensamente a fé. E enquanto a igreja ora, enquanto nós oramos com fé, o extraordinário de Deus acontece. O ordinário é aquilo que está ao nosso alcance. Quando nós oramos, está no nosso ordinário. Mas o resultado da nossa oração é o extraordinário que só Deus realiza. Nós rezamos, mas só quem pode nos conceder a graça é Deus, é o extraordinário de Deus. E enquanto a igreja orava, diz a leitura, Pedro estava na prisão, guardas por todos os lados o seguravam, 4 soldados estavam destacados para guardar a cela aonde Pedro estava, porque os judeus e o próprio imperador romano, ele tinha medo de uma reação das comunidades. E nós entendemos que as comunidades que já estavam bem fortalecidas e unidas, elas não vão fazer protestos, elas não vão fazer manifesto nenhum. Mas qual é a manifestação do sobrenatural da igreja? É a oração. Quando nós reivindicamos direito apenas gritando no meio da rua, não é papel da igreja. O papel da igreja é se recolher, orar e esperar que Deus haja no seu extraordinário. É esperar que Deus haja porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nossa história. E o Atos dos Apóstolos diz que a igreja se recolheu em oração, mas os soldados estavam guardando a Pedro. As correntes estavam amarrando Pedro dentro da prisão. E enquanto a igreja orava e vigilava pelo seu líder que estava preso, então Deus age pelo sobrenatural. E a leitura diz que um anjo vem visitar a Pedro. Um anjo vem à noite e quebra as correntes, solta as correntes de Pedro, acorda Pedro que estava dormindo. A leitura diz que o anjo toca no ombro de Pedro e diz: levanta, vamos. Tem missão maior ainda pela frente. E aí é o extraordinário de Deus, porque os anjos tocam em Pedro, as correntes se quebram, as portas se abrem e Pedro sai. No primeiro momento ele até interpreta que tudo isso é uma visão, um sonho que ele está vivendo, como se fosse algo, uma visão extraordinária, mas não, era realidade dentro da comunidade. E o anjo solta Pedro para que ele possa continuar a missão. O anjo não está soltando Pedro para dizer: você não vai morrer, mas ainda não tinha chegado a hora. Ele precisava ir mais além. Ele precisava fazer com que as comunidades cristãs, a igreja que estava nascendo, pudessem ter mais convicção da caminhada, outros pudessem experimentar, outros pudessem conhecer o caminho, porque ele já tinha feito muito, mas ainda tinha muito a fazer. Não era chegado a hora de Pedro sair deste mundo. É interessante que depois dessa cena da libertação de Pedro da prisão, vocês podem acompanhar lá no livro do Atos dos Apóstolos, vai acontecer coisas lindas. O próprio sinédrio judaico se reúne e vão questionar por que essas coisas estão acontecendo, essas coisas sobrenaturais que vai além da capacidade humana, por que elas começam a acontecer com este povo?
É daí que vai aparecer a figura de um homem novamente chamado Gamaliel, que vai dizer: olha, vamos deixar, porque se for de Deus nós vamos lutar contra. O que é de Deus vem e fica, o que é dos homens se acaba logo. Se for dos homens, essa seita vai se acabar logo, né? E nós estamos com 2000 anos desta libertação de Pedro e o seu primado, que continua o mesmo. Já passaram grandes impérios que governaram toda a terra. Grandes reis já chegaram a Roma. O próprio Napoleão Bonaparte chegou no ano 825, chegou lá em Roma dizendo: eu vim para acabar a igreja, eu vim para destruir. Aonde está Napoleão? Acabou-se. Grandes reis, homens que governaram a terra, invasões, guerras que já aconteceram e não conseguem, porque é de Cristo. Nós vamos passar, meus irmãos, e vai continuar a igreja do mesmo jeito. Já surgiram seitas que duraram anos e anos, nestorianismo que durou muito tempo, o arianismo que durou muito tempo, e tudo se acabaram, porque aquilo que não é feito no alicerce, aquilo que não está na rocha, não sobrevive o tempo. A igreja é alicerçada sobre essa rocha da fé, porque ela é sobrenatural. Nós não vamos ver o fim dessa igreja somente quando o Senhor voltar, porque essa foi a sua promessa. É eterna nesse mundo. Enquanto durar a fé, a igreja estará levando Cristo até o fim. A segunda leitura, que também é linda, praticamente é um poema, essa leitura de hoje, vocês podem ver aí, a carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi um homem que foi catequizado pelo próprio Paulo, um amigo fiel, um amigo que Paulo escolheu, que catequizou, que ensinou, que passou pela aprovação, que fez viagens com ele. Paulo ensinou a Timóteo muitas coisas importantes para a sua vida. E agora Timóteo está assumindo uma igreja, chamada a igreja de Éfeso. Era o bispo de Éfeso, e Paulo escreve uma carta para ele. À primeira vista é uma carta de despedida, mas acima de tudo é uma carta de dizer: Timóteo, tenha firmeza na sua fé, suporte as provações, suporte as tentações, suporte os desafios que a vida vai vos apresentar. Permaneça fiel, porque eu estou saindo de cena, já está perto de mim, já se aproxima de mim o fim. Aqui é a convicção do cristão que não se apega a nada do mundo. Paulo é o sinal daquele cristão que encontrou Jesus e é o tudo da sua vida, e sabe que esta vida é breve e que duradouro é a eternidade. E ele escreve dizendo na carta: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aqui Paulo já tinha visões e já tinha a grande certeza de que ele estava esperando aquilo que todos nós temos medo, a morte. Todos nós tememos a morte, todos nós fugimos dela todos os dias. Se a gente senta uma dor numa unha, a gente fica preocupado, porque nós a tememos. E Paulo tinha convicção de que já estava perto a sua partida. Mas ele também sabia que maior do que a morte era o que lhe esperava. Maior do que a morte era a herança que ele iria herdar. E ele até diz: a coroa reservada para os justos. Qual é a coroa dos justos? A salvação. Qual é a coroa dos justos? É entrar na glória de Deus. E Paulo tinha essa grande certeza que ao terminar os seus dias estava reservado para ele a glória, porque ele tinha certeza do que havia feito. Ele tinha certeza que por mais que o seu coração fosse um coração endurecido, mas ele tinha encontrado Jesus. Paulo fez muitas coisas antes de conhecer Jesus. Paulo participou de mortes, Paulo participou de destruição de vidas e família, mas ao encontrar Jesus, ele não ficou olhando para trás pelo que ele tinha feito, mas olhando para aquilo que Cristo tinha feito na nossa vida. Esse é o nosso grande perigo, irmãos.
a gente encontrou Jesus, nós fazemos a nossa caminhada de fé, mas vivemos tão apegado às coisas do passado, vivemos tão apegado àquilo que nós fizemos, que achamos que não somos dignos do perdão, que achamos que Deus vai nos julgar apenas pelo erro que foi cometido, ou pela inocência que nós praticamos delitos quando ainda não o conhecíamos. Paulo não está lembrando mais disso, porque ele tem certeza que o bem que ele fez foi maior do que o mal que ele praticou. Então tem convicção do céu, tem convicção da vida eterna. E ele diz a Timóteo: também tenha convicção, eu completei a corrida, eu completei os meus dias, chegou para mim o fim, e a única coisa que eu fiz foi guardar a fé. Diga: guardar a fé. Irmãos, é a fé. Nós podemos ter tudo, se não tivermos uma fé alicerçada em Cristo, vão foi a nossa caminhada. Então, Paulo instrui e diz ao irmão Timóteo: persevera na fé, segura na tua caminhada e não desanime diante dos desafios que ainda vai enfrentar. Diga para quem está do seu lado: persevera na fé, irmão. O melhor está por vir. Olha, o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Para nós compreendermos, é necessário nós lembrarmos o contexto da realidade em que Jesus leva os discípulos a este lugar chamado região de Cesareia de Filipe. Este lugar era uma cidade construída em homenagem ao grande imperador César Augusto, o imperador romano mais conhecido da história. E foi construído pelo governador de Jerusalém, chamado Herodes Filipe, aquele Herodes I. Esse Herodes foi um grande empreendedor, um homem visionário, um homem de negócios e de políticas, que fazia com que as pessoas se voltassem para ele e quisessem investir em Jerusalém, porque o caba era um excelente administrador, embora inseguro, e tinha muito medo das pessoas que estavam ao seu lado. Foi capaz de mandar matar os 2 filhos, porque tinha medo dos filhos assumirem o seu poder ou mandarem matá-lo. Então ele mandou matar os 2 filhos e mandou matar a própria sogra, porque tinha medo deles tomarem o seu poder. Mas era um homem extraordinário em administração e em políticas de unificar o reino e de buscar alianças que favorecesse o seu governo. É interessante que ele manda construir essa cidade de Cesareia de Filipe, e essa cidade ela é destinada à cultura pagã, greco-romana, porque nós sabemos que Jerusalém era uma terra propriamente de judeu. Havia o templo, muitos judeus, a maioria, todos na época de Jesus, eram de cultura judaica. Então ele manda fazer um lugar à parte para que todos aqueles que não eram judeus, aqueles que não conheciam a fé judaica, pudessem ir prestar culto, ou pudessem ir fazer peregrinações nesse lugar chamado Cesareia de Filipe. Aqui Jesus está levando os discípulos para este lugar pagão, aonde havia templos, aonde havia altares, e havia uma gruta conhecida muito por todos os pagãos, como eles chamavam, que era a porta do Hades. Em outra linguagem mais popular, era a porta do inferno, a região dos mortos, aonde muitos iam até lá para ter esse contato com a morte. E lá se prestava culto a um deus chamado Pan, que era da cultura grego, e de modo muito especial outras culturas que iam até lá para prestar culto. Nós podemos nos perguntar, por que Jesus leva os discípulos a um lugar que não tem nada a ver com a cultura judaica?
Porque Jesus leva os discípulos a um lugar pagão, a um lugar de cultura que não fazia parte da religião judaica e muito menos do seu tempo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus rompe todos os paradigmas que a sociedade da época vivia. Jesus rompe preconceito, Jesus rompe medos, porque há uma grande convicção do seu ministério, da sua missão. Ele não tinha medo de ser confundido, mas ele queria também homens que o seguiam, que também fossem autênticos, que também fossem homens convictos da sua fé. É por isso que o texto do evangelho de hoje, Jesus leva os discípulos a essa região. E nessa região havia muitos demônios, tanto que muitas curas de Jesus acontecem nesse caminho. Expulsão de demônios e essas outras coisas. É interessante que Jesus, lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta, vamos ler no jornalzinho a pergunta que Jesus faz, para vocês não se distraírem, está aí no folhetinho, e ali perguntou os seus discípulos, digam. Vamos procurar o folhetinho, vamos ler de novo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. No versículo 13, no final, diz assim: e ali perguntou aos seus discípulos, e vocês dizem: quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha a pergunta de Jesus. Aonde é que Jesus está? Em uma região pagã. Quem é que ele levou? Homens que são judeus, que encontraram e que têm uma certa tendência também no coração de estarem apegados a tantas coisas superficiais. Esta pergunta é feita para todos eles. Judas estava no meio, outros estavam lá, e Jesus faz a pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Essa pergunta, ela é extraordinária para o conhecimento da fé. Porque Jesus quer saber, será que existe alguma dúvida de quem eu sou dentro da comunidade? Será que as pessoas que me ouvem têm convicção do que eu sou? Será que as pessoas que me ouvem estão compreendendo de fato quem eu sou? E a resposta dos discípulos é mais extraordinária ainda, porque os discípulos dizem que Jesus é semelhante a um dos profetas antigos, de modo muito especial aqueles profetas que Israel ainda esperava manifestações dentro da comunidade, como por exemplo o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, como por exemplo o profeta Moisés, que foi o líder mais respeitado e ainda hoje é mais esperado a sua manifestação em Israel novamente. Como por exemplo o profeta Jeremias, que foi o homem que mais reivindicou direito e justiça para o povo. Ou seja, o povo judeu reconhecia que Jesus era alguém muito importante dentro da religião. Não há dúvida entre quem é Jesus na mentalidade do povo. Mas Jesus agora volta a uma pergunta muito mais forte, porque agora Jesus quer ouvir a experiência dos discípulos, não apenas o que eles ouviram falar. Aqui, meus irmãos, é a grande pergunta que Jesus faz para nós. Não é o que eu falei sobre Jesus, é o que eu vivenciei de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha caminhada? Quem é Jesus no caminho que eu escolhi? Quem é Jesus dentro da missão que eu assumi? Então, a resposta que Jesus ouve dos discípulos, de modo muito especial, é uma resposta profunda, uma resposta autêntica de alguém que conheceu o caminho. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer. Vejamos aonde é que Pedro está e que resposta ele dá. Pedro está diante de uma terra pagã, Pedro está diante
de respostas sobre profetas, mas a intimidade com Deus, o coração voltado ao Pai, faz com que Pedro dê uma resposta sobrenatural. Aqui é a revelação de Deus a Pedro. É por isso que Jesus entrega a Pedro a autoridade da igreja. Porque aqui Jesus entendeu, ei, essa resposta que você está dando não é uma resposta meramente humana. Não é uma resposta qualquer. Não é uma resposta de quem está andando comigo. Porque aqui tem 12 que andam comigo. Mas somente você revelou tudo isso porque foi o Pai que lhe concedeu. O que você está dizendo aqui é onde Jesus entende que Pedro é o escolhido para levar adiante a sua missão. Porque ele está numa terra pagã, ele está no meio de resposta judaica, ele está no meio de um contexto que ele poderia ter confusão, mas não. Deus escolheu aquele homem, Deus inspirou ele por meio do Espírito Santo, e ele dá a resposta exata de todo o ministério e a vida de Jesus. Ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado do Pai. E Jesus diz: ei, essa resposta, ela não é uma coisa qualquer. Ela vem diretamente de onde? Dos céus. É o Pai que te revelou isso. Então, porque o Pai te revelou isso, eu te entregarei as chaves dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Pedro recebe a autoridade de quem? De Jesus, revelado por quem? Pelo Pai. É o próprio Pai que revela a Pedro a autoridade que ele tem e a autoridade que ele deve exercer dentro da comunidade. Não há confusão. Há uma grande resposta do qual Jesus entrega a ele a autoridade espiritual. É por isso que nada neste mundo vai abalar. E Jesus conclui dizendo assim: nem as portas do inferno prevalecerão. Porque Jesus está diante do Hades. As portas do inferno, e se acabou tudo, irmãos. Cesaré de Filipe se acabou, Jerusalém já foi destruído um bocado de vez e ainda hoje está em guerra. E Jesus continua o mesmo, porque ele veio para ser eterno. E Jesus confirma tudo isso a um homem que ele sabe que lá na frente vai ter a fraqueza, vai ter a dificuldade de crer, vai ter a dificuldade de permanecer fiel. Mas Jesus olha o coração do homem voltado a Deus, e não os seus pecados, e não as suas fraquezas. Talvez naquele grupo teria homens muito mais fortes e corajosos, mas ele entregou a esse homem que era mais sensível ao Espírito de Deus e à graça que Deus tinha para ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.